O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti, dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando mais uma vez. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Conduzi-me, cante, conduzi-me no, ó Senhor, conduzi-me. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimo irmão no sacerdócio, irmãos e irmãs, a liturgia começa dizendo para nós: buscai o Senhor com simplicidade de coração. O que significa essa simplicidade? Diante de Deus, nós devemos ser livres. Nós não devemos usar máscaras, nós não devemos esconder nada que está dentro do nosso coração. Porque a pessoa simples é aquela pessoa que confia, que espera e que sabe que se ela for verdadeira, ela sempre vai ser justificada por Deus. Este é o coração simples do livro da sabedoria, lá no versículo 1, buscai o Senhor com simplicidade de coração. É assim que inicia a nossa liturgia. E o autor do livro da sabedoria nos convida a viver com retidão e sinceridade diante de Deus. Viver um coração reto. O que é o coração reto? Em tudo quer agradar a Deus. Em nada quer fazer o mal. Em nada quer ofender a nosso Senhor. Luta para viver na presença de Deus. E quando não consegue, se entristece. Quando não consegue, fica mal, fica angustiado. Mas recobra as forças quando, com sinceridade de coração, vai até o sacerdote, através do sacramento da confissão, coloca ali aquilo que de mal fez e vai sair com o coração perdoado. Este é o coração reto, um coração que sempre quer agradar a Deus. Não precisa responder para o padre, mas o seu coração é este coração reto que em tudo quer agradar a Deus ou em tudo quer agradar as pessoas? Porque o grande mal da humanidade de hoje é querer agradar as pessoas. Nossa, se eu falar isso aqui, a pessoa não vai gostar. Mas se aquilo for verdade, se for aquilo para libertar aquela pessoa daquele mal que ela está vivendo, precisa dizer. Mas a gente fica com medo, a gente não diz a verdade, a gente não corrige mais. Os pais, nos dias de hoje, têm medo de corrigir os filhos, porque os filhos gritam com o pai, ou o filho vai colocar num processo contra o pai. Aí a gente tem medo. Meu irmão, minha irmã, nós temos que ter essa retidão de coração, porque senão nós vamos querer sempre agradar, não a Deus, mas as pessoas.
Está vendo essa pessoa do seu lado aí? Que talvez seja o seu esposo, talvez seja sua esposa, seu namorado, filho, filha. Desculpe, você não pode querer agradar somente ela e desagradar a Deus. Eu prefiro agradar os homens do que agradar a Deus. Esse é o grande perigo que nós corremos. E por isso que nós precisamos ter este coração simples, reto e sincero diante de Deus. Você tem sido sincero diante de Deus? Você tem dito toda a verdade que está dentro do seu coração? Ou você acha que você pode enganar a Deus? Olha para essa pessoa do seu lado aí. Essa pessoa você pode até enganar, mas e a Deus? Que sonda os nossos corações, antes que as palavras cheguem na nossa boca, Ele já conhece. Essas pessoas você não consegue. Você pode até enganar, mas a Deus, não. Por isso, meu irmão, minha irmã, um coração reto é um coração que está sempre, querendo fazer a vontade de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus conduz esta pessoa. O homem e a mulher do coração reto, do coração sincero e do coração simples, é sempre conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Todas as decisões que você for tomar, você vai tomar sob a ação do Espírito Santo de Deus. E nós vamos viver uma vida em paz. Quem não vive uma vida em paz é porque não vive uma vida de sinceridade. Vive uma vida de aparência. Vive uma vida que quer mostrar para os outros que estão bem, mas dentro estão mal. Por isso, meu irmão, aqui nós encontramos um primeiro convite, a integridade interior. Não basta parecer justo, é preciso ser justo. Não basta parecer. Por quê? Porque, do contrário, vamos viver uma vida de falsidade. Uma vida de falsidade agrada a Deus, sim ou não? Não agrada. Mesmo que eu tenha um problema com alguma pessoa, eu preciso ser sincero, livre e dizer, olha, você me magoou, você me feriu, você fez o mal para mim, mas não ficar com cara de paisagem como que nada aconteceu e aí você vai sendo indiferente à pessoa, você vai agindo de forma que não agrada a Deus. Deus quer que você perdoe. Depois a gente vai entrar no Evangelho que diz, se teu irmão te pedir perdão, você deve perdoar. Se ele se arrependeu, se ele voltou atrás do erro que ele cometeu. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos permitir que o Espírito Santo habite em nós e oriente cada palavra, cada gesto, tudo aquilo que nós fazemos, nós precisamos fazer sob a ação do Espírito Santo de Deus. Ele vai nos orientar sempre para o bem. Não é assim que nós devemos viver? Para o bem? Isso vai agradar a Deus, sim ou não? Vai. Por isso, meu irmão, minha irmã, o que é integridade interior? Significa estar inteiro, completo, sem divisão. Ter integridade interior significa ter o coração unificado com Deus. Tudo que eu faço sob a ação de Deus. Quem faz e quem realiza tudo no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, sob a ação de Deus, tudo vai bem. Não foi isso que nós rezamos no Salmo, cantamos no Salmo? Conduzi-nos, Senhor, para os caminhos que nos levam para a vida. Mas se nós não estivermos sob a ação do Espírito Santo de Deus, nós vamos sempre escolher aquilo que é mal, aquilo que nos deforma, aquilo que nos tira a paz, aquilo que nos angustia. Você não pode viver dessa maneira. Você deve viver uma vida que agrade a Deus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu quero viver uma vida que te agrade. Você já fez essa oração algum dia? Faça sempre. Senhor, não me permita que eu te desagrade. Não me permite que eu saia dos teus caminhos, Senhor. Não permita-me, Senhor, que
eu possa, me colocar em risco de pecar, em risco de colocar a minha salvação em jogo. Senhor, não me permita que eu saia da sua presença. Não me permita. Mas é preciso o quê? Decisão. E a decisão nos leva a abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus. E por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho, tirado do livro de Lucas, do Evangelho de São Lucas, capítulo 17, fala sobre os escândalos. E o que são esses escândalos? Os escândalos acontecem quando nós não vivemos uma vida reta, uma vida simples, uma vida de integridade interior, uma vida que nos leva para longe de Deus, que desagrada a Deus. Esses escândalos que nós vemos por aí, por parte de cristãos também, é porque falta o quê? Retidão de coração. Porque quem vive na presença de Deus jamais vai dar escândalos, jamais vai incorrer em escândalos, porque o seu coração está sob a ação do Espírito Santo de Deus. E o Senhor nos fala sobre o perdão e sobre a fé. O Senhor está dizendo, é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daqueles que causam escândalo. Então diga assim comigo: Senhor Jesus, dai-me do teu Espírito Santo, para que eu não provoque nenhum escândalo. É ou não é verdade? Vamos colocar de maneira prática, quando um padre, quando um religioso, aquelas pessoas que estão à frente, que estão guiando o povo de Deus, quando cai num escândalo, isso fere o coração dos fiéis, isso gera descredibilidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, é inevitável que os escândalos aconteçam, mas ai daqueles que os causa. Por isso, meu irmão, para que isso não aconteça na minha e na sua vida, seja um homem cheio do Espírito Santo, seja uma mulher cheia do Espírito Santo, esteja sempre na presença do Senhor, que tudo aquilo que você faz seja guiado pela graça de Deus. Por isso, meu irmão, não tire os seus olhos do Senhor. Diga para essa pessoa do seu lado: não tire os olhos do Senhor. Não tire. Porque se nós tirarmos os olhos do Senhor, nós vamos, viver longe dele. E nós compreendemos aqui que Jesus fala: se teu irmão pecar, olha o que Jesus diz: repreende-o. Ah, padre, mas é muito difícil, porque quando a gente vai falar para aquele irmão já solta ali as garras para fora, parece que quer nos matar. Mas aqui está dizendo: se você o repreender, e se ele te escutar, ele vai se salvar. E o Senhor está dizendo para nós perdoar. É fácil perdoar, sim ou não? Não é fácil. Talvez você precise perdoar alguém, mas eu quero dizer para você, você jamais vai perdoar alguém se você não estiver sob a ação do Espírito Santo de Deus. Humanamente, nós não conseguimos perdoar ninguém. É preciso a graça de Deus estar sobre nós. É preciso que o nosso coração esteja com esta integridade, com esta retidão, senão nós não perdoamos. Para perdoar, é preciso estar na graça de Deus. Quantas vezes essa pessoa que está do seu lado já te machucou, já te feriu, já fez algo que você não gostou, e talvez você ficou uma semana, um mês sem falar com aquela pessoa. Desculpe, meu irmão, minha irmã, eu sei que no momento, quando a pessoa nos fere, a gente fica com raiva mesmo. Não estou falando que a gente é um robô que não tem sentimento, mas um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo vai rezar com aquilo que você talvez foi ofendido e vai dizer: Senhor, dá-me a graça de perdoar, porque se não for pela sua graça, eu não vou conseguir. Você está vendo? Você faz um movimento contrário. Em vez de deixar aquilo te azedar, fazer aquilo que é o mal ao seu coração, você vai até aquele irmão e, sob a ação da graça de Deus, você vai chamar ele para conversar, você vai chamar ele para dizer: olha, aquilo que você fez não agradou o meu coração e não agradou o coração de Deus, mas eu te perdoo. Aí você vai lá dar um abraço naquela pessoa.
É fácil dar um abraço em quem nos faz mal? Não é. Mas isso é cristão. Isso é decisão em querer fazer a vontade de Deus. É o que o Senhor está nos falando aqui. E depois Jesus conclui com uma imagem tão forte. Se tivesses fé do tamanho de uma semente de mostarda, não é? Você poderia dizer àquela montanha, sai daqui, vai para ali. O homem de fé vive sob a ação da graça de Deus. Por isso, meus irmãos, a sabedoria que vem de Deus desafia-nos a não ir naquilo que o mundo nos oferece. Quando você faz o mal para alguém, ou quando alguém te faz o mal, o que o mundo nos ensina? Faça o mesmo. Se ele falou mal de você, fala 3 vezes mais mal dessa pessoa. Mas Jesus nos ensina o contrário. Hoje nós comemoramos a memória de São Leão Magno. Olha o que esse homem de fé viveu. Ele viveu num tempo de grandes desafios, naquela época, naquela cultura que ele vivia, um grande desafio, porque estavam vivendo divisões doutrinárias, confusões sobre quem era o Cristo. Mas o homem de Deus, olha o que São Leão Magno fez. Ele fez aquilo que a primeira leitura está pedindo. Ele acreditava que a verdadeira força não está no poder humano, mas a verdadeira força vem de Deus. A verdadeira sabedoria vem do Espírito Santo. Nas suas homilias, nos seus escritos, São Leão Magno, em suas decisões como Papa, ele sempre foi movido em defender a verdade com caridade, corrigir o erro com firmeza e governar com humildade. Mas também quando você for corrigir alguém que te feriu, você deve corrigir com caridade, porque senão nada adianta. A verdade sem caridade, ela destrói o outro, ela machuca o outro. E Jesus está nos ensinando através deste santo Papa e doutor da Igreja que a humildade é o caminho para também alcançar o coração daquele que nos fere. E termino, meus irmãos, dizendo: buscar o Senhor com um coração sincero é viver guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu me converti, há 25 anos atrás, eu tive uma experiência com Deus, a primeira coisa que eu fiz foi chamar o meu pai para pedir perdão para ele. E olha que eu machuquei meu pai com muitas palavras, palavrões, indiferenças. Eu quis o mal do meu pai por muito tempo, eu quis até a morte do meu pai. Uma vez que eu fui tocado pela graça do Espírito Santo de Deus, o que eu tive que fazer? Agir sobre o Espírito Santo de Deus. Quando eu fui rezar, me incomodava o mal que você fez para o seu pai. Mas qual que era a minha oração diante de Deus? Mas já faz muito tempo. Mas eu estava na ignorância, agora eu sei a verdade. Então eu fui até o meu pai. Eu lembro que eu sentei lá na sala, meu pai ficou de costas para mim, nem olhar ele conseguia olhar para mim. E eu fui pedindo perdão para ele. Eu vi as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. E depois eu abracei meu pai me abraçou e nos perdoamos. Hoje, graças a Deus, quando eu vou em casa, ele diz que me ama, eu diz que eu amo ele, eu abraço ele, ele me abraça, ele diz, já vai embora, eu vou ficar com saudade. Você está vendo o que o Espírito Santo de Deus faz quando nós agimos sob a ação do Espírito Santo de Deus? Padre, mas é impossível, você não conhece aquela pessoa, ela é difícil demais, tem um coração duro. O meu pai tinha um coração duro, meu pai era bravo. Meu Deus do céu, só Deus sabe quanto é o pai do meu pai. Quanto meu pai fez o mal para mim. Nossa, meu pai já tirou sangue do meu pescoço. Uma vez eu lembro que eu estava ali sentado, lá no meu quarto, ele veio pelas costas e com a sua unha, ele torceu o meu pescoço e tirou sangue do meu pescoço. Aquela imagem ficou gravada no meu coração até hoje, mas eu o perdoei. Porque uma vez que eu sou tocado pela graça de Deus,
Uma vez que eu sou conduzido pelo Espírito Santo de Deus, eu não deixo mais que as feridas do meu passado possam interferir agora no meu presente. Por isso, meu irmão, eu posso falar com toda a humildade de coração para você. Quando alguém me faz o mal, a primeira coisa que eu peço é: Espírito Santo, dá-me a graça de perdoar essa pessoa, para que eu não fique com o coração ferido, com o coração magoado, com o coração ressentido. E quando eu ver aquela pessoa passar na minha frente, Jesus, dá-me a graça de ir até o seu encontro e de não desviar o olhar. Se Deus faz isso comigo, Deus pode fazer isso com você também. Agora a gente arruma desculpa para dizer: é muito difícil. É difícil se você não deixar ser conduzido pela graça de Deus. Esses dias eu estava lá em São José dos Campos, na minha cidade, e eu chamei meu pai lá na frente. Aí meu pai disse assim, aquilo que eu contei para você aqui agora. Ele dizia: agora eu e meu filho somos assim. Aí ele me abraçou forte, sorriu. É um peso que eu não vou levar quando meu pai partir deste mundo. Porque depois que a pessoa morre, meu irmão, não tem mais o que fazer. Depois não adianta lá no caixão ficar chorando. Por isso peça ao Senhor que você, pela graça do Espírito Santo de Deus, você seja conduzido por Ele. Porque quanto mais nós somos conduzidos pela graça de Deus, menos vamos viver tristes, angustiados. É preciso dar o passo. E para dar o passo, é preciso estar cheio da graça de Deus. Para terminar, sentado mesmo, vamos cantar uma música, Orlando. Espírito Santo de Deus, inunda o meu ser, para poder perdoar o meu irmão. Não é aquela música do Padre Jonas, que agora esqueci a letra, mas é nessa direção aí. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e peça ao Senhor a graça agora da retidão de coração, da sinceridade de coração, para você viver sob a ação da graça de Deus. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor Do meu Senhor, do meu Senhor, do meu Senhor, do meu Senhor. para poder perdoar o meu irmão, abrir o coração, abrir meu coração e viver o amor, para sentir a paz, interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em Ti. Sentado mesmo, levante os seus braços e peça: inunda meu ser, inunda meu ser, inunda o meu ser, inunda 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 meu ser. que o Senhor te dê essa graça, que você saia dessa Eucaristia com este coração reto, simples e sincero diante de Deus, e você vai ver como a sua vida será diferente, porque uma vez que nós buscamos agir sob a ação do Espírito Santo de Deus, Deus faz maravilhas em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que a Sagrada Família interceda por nós. Amém.